Estamos hoje fechando os seminários Mestres Hierarquia Oculta, no dia 6 de dezembro de 2023, com a presença de muitos irmãos participantes aqui conosco, em conjunto com o nosso conferencista, Ricardo Lindemann, e a Estrela d'Alva, através de mim, enquanto representante, dá boas-vindas a todos vocês. E vamos, então, nos recolher para fazermos uma prece, dando início a esse trabalho dessa noite. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Que os mestres de sabedoria e compaixão possam nos orientar nesse estudo de hoje, fechando um ciclo de seminário de palestras com o nosso irmão Ricardo. Bem-vindos. Com a palavra, querido. Muito obrigado pela apresentação, abertura, convite da loja Estrela d'Alva da Sociedade Teosófica no Brasil. Nosso tema, os mestres e a hierarquia oculta, vem sendo já desenvolvido ao longo de 5 sessões prévias, que eu suponho gravadas e disponíveis no YouTube. Não é verdade, Sheila? Então, claro que as pessoas que eventualmente não assistiram todas ficam livremente convidadas a assistir também às anteriores. Mas eu gostaria, por uma questão de, vamos dizer assim, hierárquica, tecer também alguns comentários sobre a carta chamada Única do Mahachohan, de qual é o lugar do trabalho teosófico perante a hierarquia oculta nesse sentido. Eu acho que todos vão concordar comigo que, se em 148 anos de existência da sociedade teosófica nos foi dado o privilégio de uma carta do Mahachohan somente uma vez, e ele que se é considerado pelos próprios chamados fundadores invisíveis da sociedade, Mestre Mori e o Mestre Kutum, como sendo o seu chefe imediato, eu concluo que aqui está, pelo menos a síntese do que é publicável, ou era na época, a carta é de 1881, do trabalho pelo qual a hierarquia esperava ou esperaria que pudesse a sociedade teosófica contribuir para o plano divino, assim como também há um capítulo do Dr. Taimini, no seu magnífico livro
Princípios do trabalho teosófico ou princípios do trabalho da sociedade teosófica, como foi publicado em português, em inglês, Principles of Philosophical Work. Creio que em espanhol, Princípios del Trabajo Teosófico. Então, nós temos aqui também algumas instruções, inclusive o primeiro capítulo daquele livro se chamava A Sociedade Teosófica e o Plano Divino, ou será que é o Plano Divino e a Sociedade Teosófica, certo? Então, qual é a nossa inserção como trabalhadores dentro da hierarquia oculta na prática, vamos chamar assim, por meio, talvez, do trabalho teosófico? Não estamos dizendo que seja o único caminho. Na reunião prévia, nós estávamos citando o caso do senhor Bennett, que aparece nas cartas, e é tratado ali como um agente inconsciente dos mestres, não tinha vinculação formal com o seu trabalho, mas era usado por eles. A palavra usada nesse caso é agente. Aquele que eu chamo o parágrafo 0, porque é quase uma introdução, assinada pelo mestre Kuthumi, são, na nossa edição, 3 linhas, é dito do Mahachohan para Alfred Percy Siner. Uma versão resumida da visão do Chohan sobre a sociedade teosófica, a partir de suas próprias palavras, conforme transmitidas na noite passada. Minha própria carta, em resposta à sua, seguirá em breve. Então, é considerado uma versão resumida de um diálogo, segundo a memória do mestre Kuthumi. Mas a memória de um mestre não é como a nossa, graças a Deus. Então, nós podemos considerar isso como se o próprio Mahachohan tivesse escrito. Tá certo? Que é uma memória extremamente fidedigna do diálogo que ocorreu. E já no primeiro parágrafo fala: a doutrina que promulgamos por ser a única verdadeira deve, apoiada em provas como as que estamos por oferecer, triunfar, afinal, como qualquer outra verdade. Então, ele diz que a verdade, vamos chamar assim, cedo ou tarde, triunfa. Mas ele dá um método, ele diz, contudo, é absolutamente necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, com inferências diretas, deduzidas e corroboradas pelas evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas. Veja bem, então, seguindo este panorama, e para dar minha contribuição segundo a própria sugestão do Mahachohan, eu me esforcei no limite da minha capacidade para publicar em linguagem acadêmica, ou seja, no centro científico por excelência que é a universidade, o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. Nesse caso, a tese completa do abordagem teosófica foi publicada pela editora teosófica aqui em Brasília, no Brasil, certo? Vejam que a preocupação do mestre é que sejam, ele diz, absolutamente necessário incuti-la gradualmente, com evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas. É isso que nós fazemos, ou
tivemos intenção de fazer, embora em parte tenham sido cortadas a seu tempo, mas aqui republicamos na versão sem cortes o capítulo 5. E vamos ver como soa aos ouvidos de vocês o capítulo 5. Diz assim: os siddhis, ou poderes psíquicos relativos ao yoga, e a cientificidade do Yoga Sutra na abordagem teosófica, uma vez que tenta se desenvolver o que dizia a senhora Blavatsky, nós aqui reproduzimos do volume 12 da Collected Writings, ou da Doutrina Secreta, volume 6. Ipsis literis verbis virgulis et puntis, tá? A expressão da senhora Blavatsky, igualando, nesse caso, teosofia no seu sentido oculto. Ela usa a expressão específica ocultismo prático como sinônimo de Raja Yoga. Isso está no item chamado 2.4 da tese, que eu vou, então, inserir aqui. O item 2.4 é genericamente intitulado A Doutrina Secreta, as Cartas dos Mahatmas e o Raja Yoga, certo? Página 164. Então, eu começo citando que a doutrina secreta vem dos livros de Dzyan, que, por sua vez, são comentários relacionados ao budismo esotérico tibetano dos livros de Kyute. Isso está para vocês, estudantes teosóficos de longa data, disponível no glossário teosófico. Então, eu não preciso explicar para vocês de onde é que veio a doutrina secreta, mas para a universidade eu tenho que justificar. Tá certo? Então, tem as citações aqui da senhora Blavatsky, da própria doutrina secreta, do glossário teosófico, e etc. Também do seu magnífico livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, que ensina como estudar a doutrina secreta, no famoso texto, ali publicado como apêndice, chamado Como Estudar a Doutrina Secreta, enfim, pelo comandante Bowen. Nós citamos das 4 ideias fundamentais que deve se manter em mente durante esse estudo, que são a unidade fundamental de toda a existência, de que não existe matéria morta, de que o homem é o microcosmo, e de que a 4ª e última ideia, que é aquela que se expressa no grande axioma hermético, citando novamente Blavatsky, não é? Que resume, na verdade, sintetiza todas as outras, como o interno, assim é o externo, como o grande, assim é o pequeno, como é acima, é assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei, e o que atua é o uno. Nada é interno, nada é externo, nada grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia divina. Deve-se buscar relacionar com essas ideias qualquer coisa que se estude na doutrina secreta. Certo? Então, como em cima, assim embaixo é a síntese de tudo. O Mahachohan está nos pedindo para trazer inferências deduzidas pelas modernas ciências exatas, porque ele entende que esse conhecimento só chegará ao mundo quando ficar razoavelmente palatável aos cientistas ou à linguagem científica. Se não, eu suponho que ele não teria escrito ou começado a sua carta da forma como o fez.
E eu estou citando aqui da versão em português, Cartas dos Mestres Sabedoria, citado por e compilado por Ginarajadasa, na página 17 da edição de 1996. Tá certo? Aí a senhora Blavatsky faz menções muito extraordinárias, inclusive da mútua conversibilidade da energia e da matéria. Me permitam ler essa passagem, que é do volume 2 da Doutrina Secreta, na minha tese, citado a página 168, que diz: tais seres são os filhos da luz, porque emanam ou são autogerados naquele oceano infinito de luz. Então, ela compara muito antes de Einstein, porque em 1888 Einstein estava de calça curta no colégio, certo? Ainda não tinha lançado suas teorias de relatividade geral. Ela compara o mundo com um oceano de luz com diferentes graus de condensação, que é o que Einstein vai depois deduzir na fórmula E igual a mc2, bem conhecida, suponho, de todos, que a energia e a matéria são mutuamente conversíveis através de uma constante de integração, que é a velocidade da luz ao quadrado. Mas isso para efeitos de equacionamento. O ponto essencial é que ela vai dizer, como vocês verão, que a matéria é espírito condensado, enquanto que na linguagem da física não se fala de espírito, mas se fala de luz ou de energia. Então, a concepção científica moderna é de que o campo de luz ou de energia, se vocês quiserem, nos quais estamos inseridos, é a base do universo na qual ele se condensa. Então, nossos corpos físicos são condensações temporárias daquele oceano maior de energia, cuja expressão mais simples é luz ou som. Então, vocês vão ver que nas escrituras antigas, me refiro às escrituras religiosas, obviamente, ou se fala em iluminação, quando a pessoa vê essa unidade da vida no oceano de luz, ou quando ela sente como som, é chamado verbo. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não vou ficar citando toda a São João para vocês, a Bíblia Sagrada, não é? Segundo o Evangelho de São João, que é canônico. E então mencionar que na falta de uma linguagem precisa para o ponto de vista científico, os antigos falavam em iluminação ou em verbo, ou encarnação mesmo do verbo. Eu vou prosseguir com a frase de Blavatsky, repetindo o início pelo seu contexto. Tais seres são os filhos da luz porque emanam ou são autogerados naquele oceano infinito de luz. Eu acho que Einstein não teria nada contra essa frase, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Ok? Então, o que nós estamos encontrando aqui? Na linguagem mais antiga da Índia, a filosofia ou Darshana Samkhya, se chama Purusha, o espírito, e Prakriti, a matéria. A doutrina secreta utiliza parte dessa dualidade filosófica e diz que a matéria vem de uma mula Prakriti, que mula em sânscrito quer dizer raiz, é uma protomatéria antes da manifestação. Então, não vou aqui me adentrar muito, senão nós vamos acabar dando uma palestra sobre a doutrina secreta, mas isto sim, que ela usa essa linguagem para caracterizar dois polos, o espírito e a matéria.
a Purusha e Prakriti, como se encontra na Bhagavad Gita, capítulo 2. E eu apresento aqui uma conclusão prática muito importante que procede do processo de manifestação do universo a partir do supramencionado princípio onipresente. É uma referência, entre parênteses, à primeira proposição da doutrina secreta. Não manifestado é a lei do karma, que assegura uma unidade de harmonia subjacente à multiplicidade. Eu não vou me alongar, embora o tema seja muito envolvente, em toda a questão da doutrina secreta, no absoluto, no primeiro logos, no segundo, no terceiro, Mahata, mente divina, etc. e tal. Mas isto sim, que quando nós chegamos no desenvolvimento do raciocínio da minha tese, justamente a página 173, ela diz, citando a chave para a teosofia, de autoria da própria senhora Blavatsky, é claro, abro aspas, a maioria, senão todos, dos que entram para a nossa sessão interna são apenas principiantes preparando-se nesta vida para entrar naquela senda realmente em vidas futuras. Certo? O Ocultismo Prático, em português, página 227. Aliás, a chave para a teosofia, página 227. Blavatsky declara sobre essa importância fundamental do Raja Yoga ao comentar sobre o propósito da sessão interna referida. Abro aspas. Seu propósito geral é preparar e adequar o estudante para o estudo de ocultismo prático ou Raja Yoga. Isto, então, no volume 12 do Collected Writings, em inglês, é claro, edição 1998, a página 488. Então, no momento que ela iguala ou toma como sinônimo o ocultismo prático com Raja Yoga, eu justifiquei o título do livro ou da tese, o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento, certo? Porque vocês entendem que uma tese ela tem que ser criteriosamente justificada e fundamentada, senão o doutorado vai para os cocos ou vai para o brejo. Não sei qual é a expressão que vocês preferem. Não pode ser palavras ao vento na linguagem acadêmica. Então, eu sustento ali que Blavatsky indicava para estudo naquele outro livro, memorando preliminar dessa sessão interna, tá? Na parte das regras, além das revistas que poderiam ter um caráter introdutório, há apenas 4 livros que parecem ter especial relevância. E eu vou citar direto, porque ela vai citar o Yoga Sutra de Patanjali, com comentários. Todos os membros dessa sessão interna devem ter os seguintes livros. Primeiro, a Doutrina Secreta. Segundo, a Bhagavad Gita. Terceiro, Luz no Caminho. E quarto, Filosofia do Yoga de Patanjali. Então, vocês vão ver que nos escritos geralmente citados para o dia 8 de maio, ela pede que, após a sua morte e em sua homenagem, sejam mencionados passagens da Bhagavad Gita e também de Edwin Arnold, da Luz da Ásia. Mas fica subentendido, ou entendem outros, que o ocultismo prático e a doutrina secreta são as obras que da própria autora ela não citou. Por uma questão de humildade. Então, geralmente, são essas obras que são usadas
nessa ocasião, em homenagem à senhora Blavatsky. Eu estou justificando o porquê que nós estamos aqui citando o Yoga Sutra como um vínculo entre o ocultismo prático, a sociedade teosófica e o método científico. Porque o Yoga Sutra é um método científico para chegar ao êxtase ou à percepção direta da verdade em 8 passos, ou angas. Ah? Então, ele, no meu entender, é a melhor forma de apresentar à universidade, que tem uma linguagem científica, a proposta teosófica. Esse é o motivo pelo qual eu estruturei a tese dessa forma. Então, estou tentando justificar das evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas a conclusão que, na verdade, trata de 4 pontos no capítulo 5, que é o capítulo da conclusão. Amanhã, às 18, não, sexta-feira, às 18 horas, eu vou voltar a esse tema pela loja Nirvana. Se alguém tiver interesse, eu ponho depois no grupo e no WhatsApp e também no Facebook a divulgação. Então, a primeira parte desse capítulo, intitulado Sídhis e a Cientificidade do Yoga Sutra na Abordagem Teosófica, se chama Evidências da Natureza dos Lokas e a Química Oculta. Então, os 7 mundos, físico, astral, mental e búdico, átmico e por aí afora, para citar, então, para Nirvana e Mahaparanirvana, ou alguns preferem chamar de monádico e divino, vão perfazer os 7 planos, são diferentes gradações dessa energia primordial de luz em diferentes graus de condensação, no sentido inverso, até produzir a matéria física sólida da qual nossos corpos são constituídos. E, como ela diz, da possibilidade ou mútua conversibilidade, o que na matéria é, na verdade, luz condensada ou espírito cristalizado, certo? Então, eu estou tentando reforçar a carta única do Mahachohan, e aí entra nessa demonstração a química oculta de Bezan e Peter, a descoberta por clarividência do peso atômico antes da ciência, inclusive dos isótopos do hidrogênio. Então, alguém vai dizer tudo isso é muito técnico. Bom, mas é como o Mahachohan está pedindo no início da sua carta. É uma exposição técnica sobre os 7 mundos, os 7 locais. Ou nós chamamos, na linguagem teosófica, os 7 planos. Tá certo? Então, vou citar uma passagem da Química Oculta de Bezan e Peter, página 19 da edição de 1994. Posto que a observação nos demonstra que cada átomo físico térreo é constituído de 49 átomos astrais ou emocionais, e que cada átomo astral de 49 átomos mentais e cada átomo mental de 49 destes átomos do plano búdico ou intuicional, temos aqui, evidentemente, vários termos de uma série regular e progressiva e a presunção natural de que é uma série contínua, mais além, onde já não mais somos capazes de observá-la. Então, um mundo está dentro do outro por condensação. É essa a evidência da química oculta que é a base dos planos na doutrina secreta, que usa a linguagem dos lokas, ou nas traduções de Bezan e Peter, que falam em plano físico, astral, etc., principalmente a partir da sabedoria antiga de Oni Bezan, que é o livro que marca na literatura teosófica a apresentação dessa segunda nomenclatura. Vocês vão ver que Blavatsky praticamente confunde
o corpo astral com o duplo etérico ou Linga Sharira. E isso só é desvendado em Blavatsky e Bentham depois da sabedoria antiga, que aí se dá o nome de astral ao corpo que se movimenta no plano astral, também chamado Bhuva-loka. Então, essas correspondências de nomenclatura aparecem só depois. O que eu estou querendo enfatizar é que depois vão ser apresentadas, na linguagem do Mahashohan, a questão da reencarnação, evidências das leis de periodicidade, samsara ou reencarnação e a parapsicologia. Então, é uma discussão detalhada, inclusive dos trabalhos de Ian Stevenson sobre crianças que lembram encarnações anteriores e chegam a 3.000 casos, sem falar no baralho Zener, telepatia. Então, eu não vou tirar de vocês, se tiverem interesse, a leitura detalhada. E também não vou cansar aqueles que não estão interessados com muitas citações. Vou citar apenas mais uma do professor Ian Stevenson. Mais de 3.000 casos de crianças que pareciam ter memória de vidas anteriores. Isso aqui tem documentação e fonte, certo? Na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ex-diretor do Departamento de Psiquiatria, ele acumulou esses casos, foi considerado a maior autoridade mundial no estudo da reencarnação no meio acadêmico, certo? Então, estou tentando mostrar aqui as crianças prodígio, as lembranças de encarnações anteriores, as crianças que já nascem com talentos específicos para o piano, para isso, para aquilo. Ninguém consegue explicar, daqui a pouco estão ensinando os seus mestres, né? Ou aprendem sozinhas, como foi o caso de Paganini, no violino. Enfim, eu não vou me alongar. O karma cria a necessidade da reencarnação e a reencarnação provê o espaço e a possibilidade para o cumprimento e quitação do karma. Portanto, os dois são, como dizia Muthuswami, mutuamente dependentes. Então, nós passamos dessa justificativa para as evidências da lei de ação e reação, ou karma, nos ciclos e na psicossomática, porque também as condições de saúde estão relacionadas a isso. Eu tive a ousadia de botar até a astrologia na linguagem de Shankaracharya, que diz que, ao estudar a estrela polar em meditação, isso é uma citação de Patanjali, o Yoga Sutra, aplicando o Samyama à estrela polar, obtém-se o conhecimento das estrelas e dos seus movimentos. Ele aprenderá, diz Shankara, que os movimentos dos astros, como eles convergem, como se separam, e como, nesse momento, esse planeta que se opõe àquele, ou ele passa a ser subjugado, e então, dessa forma, ele surge novamente, por esses meios, passa a conhecer, por exemplo, a boa e a má sorte dos seres vivos. Está descrevendo a astrologia e os princípios de conjunção e oposição planetária. São 2 dos 5 ângulos ou aspectos ptolomaicos do tetrabíblico. Eu discorro sobre isso, é claro, é uma tese, vai cansar você. E o item 4 me parece o mais importante para o nosso tema específico, das evidências da lei de evolução ou Dharma e da natureza do ser liberto ou Mahatma. E aí eu apresento à academia as cartas dos Mahatmas, inclusive com foto da carta do Mestre Kutum. Já mostrei para vocês várias vezes a questão das microestrias regulares, num papel que tem uma característica completamente avessa a qualquer regularidade de paralelismo, porque são fulcros e vórtices de fibras num papel grosseiramente produzido, então, na Índia e no Tibete, que lembra o papel de pão da vovó, lá na padaria. Certo? As cartas foram produzidas assim,
e tem microestrias. Aí eu falo da materialização do papel, da tinta no papel, que é chamada precipitação. Vocês vão entender por que esse capítulo foi cortado. Mas eu republico, ele está em linguagem científica. E se não aceitaram agora, quem sabe depois a vida continua, né? Mas com certeza foi apresentada a Sociedade Teosófica e a relação dela com o Raja Yoga, e essa parte foi aprovada na tese, ok? Está lá na universidade. Então, eu julgo ter preenchido no alcance da minha capacidade e esforço até o presente momento a intenção do Mahachohan em dizer que a sua doutrina deve ser gradualmente apresentada ao mundo, com evidências ao nosso alcance, fornecidas pelas modernas ciências exatas. A carta do Mahachohan prossegue e diz: essa é a razão pela qual o coronel Henry Steele Olcott, estou voltando à carta única, página 17, do Mahachohan, que trabalha apenas para reviver o budismo, pode ser visto como alguém que se esforça na verdadeira senda da teosofia, muito mais do que qualquer outra pessoa que escolha como meta a gratificação de suas próprias e ardentes aspirações ao conhecimento oculto. E o Sr. Sina estava mais interessado em despertar poderes do que viver a ética budista. Então, isso aqui, obviamente, é um puxão de orelha ao recipiendário ou destinatário da carta, que era o Sr. Alfred Percy Simon. Prossegue dizendo: despojado de suas superstições, o budismo é verdade eterna, e aquele que se esforça por encontrar esta última está buscando a teosofia, aqui grafado na transliteração grega, sabedoria divina, que é um sinônimo da verdade. Então, o primeiro parágrafo retorna ao seu início. Ele se conclui falando da doutrina que nós promulgamos por ser a única verdadeira. Vocês entenderam que tem uma argumentação que, no fim, conclui o início? Ou dá sustentação para o seu início? Que nós podemos e devemos apresentar a teosofia em linguagem acadêmica no ambiente que o mundo possa aceitá-la. Mas que, entre teósofos, temos que compreender que o esforço do coronel Olcott pela revivescência do budismo é expressão da teosofia na prática. Ou, em outras palavras, que nós não vivermos a teosofia, nós vamos ser só teóricos acadêmicos. Isso fica mais claro ainda no parágrafo subsequente. Parágrafo 2 diz: para que nossas doutrinas hajam de forma prática sobre o assim chamado código moral, ou as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade e etc., temos de popularizar um conhecimento de teosofia. Meus irmãos, o Mahachohan está nos ensinando ou até nos mandando a divulgar a teosofia no mundo, mas de forma popular. Então, nós temos que ter uma linguagem acadêmica numa certa esfera, mas uma linguagem popular noutra esfera, se nós quisermos atingir o homem comum. Isso está muito claro no livro do senhor Dr. Iqbal Khin Sheikhtani, Princípios do Trabalho Teosófico, certo? Ou Princípios do Trabalho da Sociedade Teosófica. Temos de popularizar um conhecimento de teosofia. O que caracteriza o verdadeiro teósofo não é o objetivo individual e determinado de obter para si mesmo nirvana,
Aí abre parênteses. Culminação de todo conhecimento e sabedoria absoluta, o que, afinal, é apenas um sublime e glorioso egoísmo. Quer dizer que eu só quiser salvar a minha pele, espiritualmente falando, se eu apenas quiser salvar a minha alma, eu estou, me perdoem, segundo as palavras do próprio Mahashohan, num sublime e glorioso egoísmo. Aí ele acrescenta o que é, na verdade, o sentido positivo da frase, o que caracteriza o verdadeiro teósofo, mas a dedicação e a busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Então, o que é, na verdade, a senda que leva aos mestres e à hierarquia oculta? Eu acho que essa é a pergunta final da última apresentação desse curso ou série de palestras. Vou fazê-la de novo. O que de fato nos leva aos pés do mestre? Fazer o trabalho que eles estão pedindo para nós executarmos. Porque eles não podem simplesmente entrar na universidade, ir para a rua e ficar pregando teosofia. Isso é trabalho nosso. Isso faz sentido? Ele diz ainda: a dedicação e busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Então, aos pés do mestre, reduz isso a uma frase. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Ele chega a fazer uma antecipando a tendência materialista de nossa época. O parágrafo final do Aos Pés do Mestre mostra que a questão não é apenas resolver o problema da fome. Está muito claro no Aos Pés do Mestre e termina assim: qualquer homem rico pode alimentar o corpo, mas somente aqueles que sabem podem alimentar a alma. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Se vocês quiserem, eu leio o parágrafo completo, é o parágrafo 12. Vamos contextualizar que o mestre não quer fazer da Sociedade Teosófica apenas uma obra social. Ela tem uma mensagem a levar ao mundo que vai além das soluções materialistas. Ela não luta apenas pela liberdade ou pela igualdade, ela luta pela fraternidade. Isso tem conotação espiritual. Somos todos irmãos porque filhos do mesmo Pai celestial, do mesmo princípio onipresente, da mesma unidade da vida. Não podemos nos dividir em guerras fratricidas entre a liberdade e a igualdade, ou o nome dos anacronismos que possam ter as diferentes ideologias sociais que embanderam essas posições. Aqui é muito claro, vou ler de novo, número 12. Procura verificar o que vale a pena ser feito. É um teste de discernimento. E lembra-te que não deves julgar as coisas por sua grandeza aparente. Uma pequena coisa que seja diretamente útil à obra do mestre vale muito mais a pena ser feita do que uma grande coisa que o mundo considere boa. Precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Então, há uma gradação de discernimento aqui. Alimentar os pobres é uma obra boa, nobre e útil. Não estamos falando mal do trabalho social.
Porém, alimentar suas almas é ainda mais nobre e mais útil do que alimentar os seus corpos. Porque depois de uma refeição, daqui a 3 horas, você está com fome de novo. Qualquer homem rico pode alimentar o corpo, mas somente aqueles que sabem podem alimentar a alma. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Nós não viemos ao corpo físico só para sobreviver. Então, costuma haver 2 interpretações. Uma que tem que ir só para a religião e outra que tem que ir só para a sobrevivência corporal e o benefício dos prazeres. Vamos ver o que diz o mestre a esse respeito. Parágrafo 3º. Os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em 2 grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência, devido ao abandono deliberado de seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição. Nós hoje chamamos fundamentalismo, certo? É uma das linhas que está dividindo o mundo. Processo que inevitavelmente conduz à deformação do princípio intelectual. As pessoas vão ficando cegas, vão ficando fanáticas. E o outro extremo, entrega-se desenfreadamente a seus impulsos animais. Olha o que estão fazendo com a questão da sexualidade no século XXI. Com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples e, em caso de fracasso, a milênios de degradação após a dissolução física. Então, aí, viveram só para a carne e para os sentidos, na expressão mais materialista da interpretação científica, perderam o espírito nessa busca. Estão desorientados também. Interpretação conclusiva do Mahachohan. Essas classes intelectuais, entre aspas ou entre comillas, tá? Agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem e que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. Seja pela superstição, porque aí falta ciência, seja pelo materialismo científico, porque aí falta espírito. Entre a superstição degradante e o ainda mais degradante e brutal materialismo, a pomba branca da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. Já é tempo da teosofia entrar na arena. Ele está querendo dizer que é a teosofia que traz a conciliação entre a religião e a ciência. Isso faz sentido para você? Essa é toda a linha de raciocínio do Mahachohan até essa conclusão. Eu não posso estudar a teosofia sem ciência e também a ciência sem religião ou revelação teosófica, se eu posso assim chamar. Porque, senão, por um lado, há o risco de cair num fanatismo e, no outro lado, nós caímos no materialismo. Eu vou repetir. Entre a superstição degradante, o fundamentalismo,
E ainda mais degradante e brutal materialismo, ele dá um ainda mais, quer dizer que ele prefere a religião, ainda por um pouco que seja, do que o materialismo, mas ele vê problema nos dois lados. Nós saímos de milênios de uma religião ocidental que inventou até uma Santa Inquisição, mas podemos correr na era de Aquários, no risco de cair num materialismo científico sem ética. Está gerando a bomba atômica e tudo isso que vocês já sabem. É só ver o filme do Oppenheimer que vocês veem a retratação bem contemporânea desse drama. Quando caiu a bomba em Hiroshima e Nagasaki, aliás, foram duas. E tinha uma terceira para Tóquio, que, graças a Deus, não chegou a ser usada, mas que eu menciono na minha tese, chamado núcleo demônio, de plutônio, que matou gente sem que a bomba tivesse sido lançada. Mas isso é um capítulo à parte que está na tese. Já é tempo da teosofia entrar na arena e os filhos dos teósofos serão mais provavelmente teósofos em seu tempo do que qualquer outra coisa. Nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta jamais conquistou durante seu tempo de vida um completo triunfo, nem mesmo o Buda. Então, o tempo de vida de uma pessoa, sei lá, 90 a 100 anos, o próprio Buda morreu com 80 e poucos, o Cristo não chegou aos 33, ao que parece, por aí. Shankara também foi embora mais ou menos nessa idade. De Krishna não tenho muitos detalhes, mas estou querendo mostrar, por alguns exemplos, que ao longo de 70 ou 100 anos, nenhum obteve triunfo completo. Eu acho que, de alguma forma, Krishnamurti também trouxe uma mensagem que ainda nem foi compreendida sequer pelos teólogos, pelo menos em termos gerais. Alguns, talvez, não sei, ele mesmo disse ao final de que não tinham compreendido ele. Então, o que eu posso dizer? É um trabalho de centenas de anos até que isso seja gradualmente inculcado pela universidade, pelo pensamento, pela conduta das pessoas, forma de pureza e caridade, como ele citou aqui. E vou adiante. A sociedade teosófica foi escolhida como a pedra fundamental, o alicerce das futuras religiões da humanidade. Para alcançar o objetivo proposto, foi determinado que houvesse uma convivência maior e mais sábia, e especialmente mais benevolente do superior com o inferior, do alfa, do ômega da sociedade. A raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre negro desprezado. Esse é o nosso primeiro objetivo na sua primeira expressão, sem distinção de raça. E fraternidade universal sem distinção de raça. Credo, sexo, casta ou cor. Não é assim? Esta perspectiva pode não agradar a todos, mas não é teósofo aquele que se opõe a esse princípio. Então, os primeiros 4 parágrafos do Mahashohan são dedicados à teosofia e de como ela deve se apresentar ao mundo. Estou exagerando? Se apresentar não só como teoria, mas qual é a prática que expressa a fraternidade no mundo. E aí ele vai entrar num parágrafo que é delicado. Em vista do sempre crescente triunfo e, ao mesmo tempo, mau uso do livre pensamento e da liberdade, reino universal de Satã, como chamaria Eliphas Levi, como poderia o instinto combativo natural do homem ser impedido de infligir crueldades e atrocidades
tirania e injustiça, não sei se vocês têm visto tirania e injustiça ultimamente, até hoje inimagináveis. Lembrem da Primeira Guerra Mundial, lembrem da Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos em risco de ter uma guerra na América do Sul, em pleno século XXI. Notícia de hoje no jornal. Já estão enfileirados exércitos de um lado, levando blindados para o outro, reforçando fronteira, e chegaram embarcações do continente do norte. Está caracterizada uma situação que é um barril de pólvora. Eu digo, como nós vamos chegar à paz mundial, mas eu vou adiante. E depois falam da faixa de Gaza ou da guerra na Ucrânia, mas aqui na nossa barba, infligir crueldades e atrocidades, tirania, injustiça e etc., até hoje inimagináveis, se não através da tranquilizadora influência de uma fraternidade e da aplicação prática das doutrinas esotéricas do Buda. Ele está falando de como a teosofia tem que ajudar a pacificar o mundo. Não é verdade? É uma carta atual, foi escrita em 1881. O que eu estou lendo aqui parece que saiu no jornal hoje, o mundo dividido em dois flancos. É ou não é atual a carta do Mahashohan? Depois ele diz, pois, como todos sabem, a libertação total da autoridade do poder único, ou lei que a tudo impregna, quer dizer, a lei religiosa, no verdadeiro sentido de espiritualidade, chamada de Deus pelos sacerdotes, Buda, sabedoria divina e iluminação ou teosofia pelos filósofos de todas as épocas, significa também a emancipação no mesmo sentido da lei humana. Quer dizer, quem não cumpre a lei divina vai cumprir a lei humana, aí nós estamos no caminho de todas as aberrações, nós vamos acabar governados pelo narcotráfico, tá? E servindo aos interesses do dinheiro. E a lei humana vai ser substituída por corrupção. Eu estou exagerando? As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto representado pelas interpretações dogmáticas, os nomes pessoais, as concepções antropomórficas e os sacerdotes assalariados. Osíris, Krishna, Buda e Cristo serão apresentados como nomes diferentes da mesma estrada real para a bem-aventurança final, o Nirvana. Então, o mestre está nos ensinando qual é o caminho de serviço que nós devemos seguir para auxiliar a sua obra. Isso é uma mensagem do Mahashohan. Provar, demonstrar a identidade fundamental de todas as religiões. É o que diz a senhora Blavatsky em Isis Sem Véu. Ok? Então, se vocês entrarem por esse caminho, já em Isis Sem Véu, antes mesmo de ser publicada a sua obra magna, A Doutrina Secreta, a senhora Blavatsky nos apresenta que eu coloco, inclusive, como conclusão da minha tese, não por acaso, obviamente, mas com todo o sentido teosófico que a expressão sugere, que é preciso fazer essa demonstração de que todas as religiões têm um fundo comum. Será que me faço, então, claro nesse sentido?
Então, eu vou compartilhar com vocês a própria expressão da senhora Blavatsky em Isis Sem Véu. É claro, vou pedir perdão aos irmãos de outras línguas que eu estou fazendo a citação a partir da edição brasileira mas eu acho que todos conseguem ler, por isso que eu estou pondo por escrito. O que desejamos provar é que, subjacente a todas as religiões populares antigas, havia a mesma sabedoria doutrina antiga, única e idêntica, professada e praticada pelos iniciados de todos os países, os únicos que estavam cientes de sua existência e importância. Qual é o objetivo de Isis Sem Véu? Provar que todas as religiões tinham uma única teosofia por detrás. É a mesma expressão que nós vamos encontrar na carta do Mahachohan, estou certo? Ou seja, nós estamos aqui falando de que os Mahatmas, aqui está a carta que nós falamos, estão lutando por demonstrar que não podemos deixar o mundo simplesmente sem religião nenhuma, mas que temos que remover as superstições e dar o caráter esotérico das revelações. Esse é o trabalho que os mestres de hierarquia oculta esperam que nós façamos no mundo. Ele diz ainda, do modo como se encontra o mundo agora, seja cristão, muçulmano ou pagão, quer dizer materialista, a justiça é desconsiderada, enquanto a honra e a piedade são atiradas ao vento. Eu pergunto, vocês não têm a sensação que estão lendo o jornal de hoje? Eu vou ler de novo. Do modo como se encontra o mundo agora, seja cristão, muçulmano ou pagão, a justiça é desconsiderada, enquanto a honra e a piedade são atiradas ao vento. Quer dizer, não há piedade, não há caridade, não há compaixão. As maiores atrocidades estão sendo cometidas e justificadas com narrativas de fake news e toda a história, que eu não vou entrar aqui. Numa palavra, vendo que os objetivos principais da sociedade teosófica são mal interpretados por aqueles mais interessados em nos ajudar pessoalmente, quer dizer, se nem o Sinet e o Hume, os membros da sociedade, entendem o que os mestres querem que a sociedade teosófica deva fazer, como iremos lidar com o restante da humanidade? Em meio à maldição conhecida como luta pela vida, que é a mais real e prolífica causa da maioria das desgraças e tristezas e de todos os crimes, nenhuma religião, com exceção do budismo, ensinou até agora um desapego prático por essa vida mundana, enquanto cada uma delas, sempre com aquela única e solitária exceção, através de seus infernos e danações, inculcou o maior pavor em relação à morte. Então, a religião, quando se baseia no medo, ela não edifica, ela só reforça a superstição do inferno eterno e outras barbaridades. Como que Deus pode se expressar criando o inferno eterno para os seus filhos? Cadê a expressão de compaixão, piedade? É uma contradição tão grande que torna as pessoas pagãs, materialistas.
Então, cabe a nós explicar que isso não existe. Ensine-se ao povo a ver que a vida nessa terra, mesmo a mais feliz, é apenas um fardo e uma ilusão, que é apenas o nosso próprio karma. A causa que produz um efeito é o nosso próprio juízo. Nosso Salvador em vidas futuras, e a grande luta pela vida em breve perderá sua intensidade. No fim, o Mahashoah está nos pedindo para ensinar a lei do karma para as pessoas e não botar a culpa nos deuses ou buscar, através de oferendas, algum tipo de propiciação ou favor. O homem é responsável pelo seu destino, é capitão da sua alma, ele é seu absoluto legislador, o criador de sua pena e punição, ou de sua glória e luz. É isso que ensina o Idílio Lótus Branco, por sinal também inspirado por um dos Mahatmas. Então, se me permitirem, eu gostaria de dedicar essas últimas palavras à reflexão nessas três verdades, como se encontram também do mesmo autor, repetidas do idílio no Luz do Caminho. Há três verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as proclame ou expresse. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Isso aqui é a solução da questão materialista. O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato. Quer dizer, não é pelos cinco sentidos. Mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Isso é o samadhi, é o objetivo do yoga, é a percepção direta da divindade ou Ishvara. Cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, recompensa e punição. Isso é a lei do karma, que o mestre, o Mahashoah, acabou de nos pedir para ensinar ao mundo. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimenta com elas os famintos. Eu suponho que seja isto que o Mahashoah queira que nós expliquemos ao homem comum, porque a linguagem acadêmica é para poucos, mas isso aqui é para todos. Essa é a senda dos mestres e da hierarquia oculta para o planeta Terra. Muito obrigado. Ricardo, enquanto você falava da carta do Mahashohan, eu estava pensando como ela é atual e não deixará de ser atual jamais, porque a mensagem é universal e serve para todos, não somente nós, membros da sociedade teosófica, mas para quem sabe ler pingo e letra, para as pessoas que têm um mínimo de conhecimento naquilo na questão de poder transmitir ao mundo uma porta. Gostaria de ouvir os irmãos. Carlos Henrique, vou te provocar. Vamos lá? Tudo bem, boa noite. Eu não vou nem aparecer, que eu estou acamado, acredite em você. Acho que eu estou com Covid ou alguma virose aqui no Rio. Mas, assim, eu fico sempre imaginando essa questão da praticidade, né? De todo esse conhecimento que a gente obtém, né? No estudo da teosofia, né? Eu sempre me preocupo com a questão prática, né? Um dia desse, só para você ter uma ideia da minha cabeça, eu estava vendo um vídeo
sobre a vida na Coreia do Norte. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que faz uma pessoa nascer na Coreia do Norte? Porque ela não tem nem assim opção, ela não tem nem para onde se virar. Então, tem coisas que a minha cabeça assim, não consegue até hoje entender. Mas, como disse o Ricardo, e é lei, a gente sabe que está tudo no seu lugar, e também eu acredito Tem o que. karma de nascer na Coreia do Norte, porque merece nascer na Coreia do Norte. Eu Eu acho que o penso, Carlos Henrique ia ter muita dificuldade, porque ele é um ser pensador e questionador. Para ele, aquilo seria realmente. Ele não consegue nem entender. Eu entendo o problema do Carlos Henrique. é muito difícil para minha cabeça, mas assim, eu sei que as coisas são como devem ser. Eu não tenho esse conflito, não, sabe? Eu sei que as coisas são como devem ser e já acontecem como tem que acontecer. Isso me tranquiliza. Mas às vezes dá um branco assim na minha cabeça. Meu Deus, como é que pode? Quer dizer, não tem nem opção. A pessoa não tem opção. Ela, depois que ela encarna, ela não tem opção. Agora, deve ter um plano existencial, pré-existencial, e que ela, de repente, ela, entendeu? Ela precisa passar por aquilo ali, mas ela não tem opção. Tá dentro do plano dela, existencial dela, que eu imagino isso, né? Porque São não tem pessoas chance. que, de alguma forma, em vidas anteriores, fecharam as portas para o ensinamento dos mestres. Então, o que, que acontece? Se elas insistirem e derem as costas, daqui a pouco elas nascem num lugar onde esse ensinamento não está acessível. Porque é o resultado, até que elas sintam falta e busquem de novo. Aí vão nascendo em outro lugar. Não sei se dá para entender, mas é consequência de uma linha de pensamento. Ele acabou de dizer que chega a levar à aniquilação do princípio pensante. Isso é pouca coisa? A pessoa vira um robozinho que só cumpre aquela tarefa, mas não pensa mais. Nós Ricardo, estamos num lugar em que o pensamento é livre, pelo menos nas esferas teosóficas, a gente preserva É esse verdade. princípio. se a gente considerar as lives que nós fizemos esse ano, aliás, temos feito desde 2021, tem um fator muito importante. Quando nós temos consciência e conhecimento dos princípios teosóficos, e nós temos um karma vigente, a gente tem tem condição de interferir positivamente no karma, até com orações, requerer, claro que sim, temos que fazer a nossa parte, com certeza, para mudarmos e alterarmos esse karma, mas nós temos que podemos contar com a ajuda dos auxiliares invisíveis, nós podemos contar com as bênçãos dos santos seres, podemos contar com a prática das orações, a fim de que possam nos auxiliar em determinadas questões, em determinados aspectos. Eu creio que todos nós já viveu momentos extremamente conflitantes, difícil, e que sente, de alguma forma, em alguma medida, que teve a ajuda de um plano superior. Todas as nossas experiências, quando estão sendo realmente difíceis de serem vividos, com o conhecimento teosófico, nós temos condições de alterá-las a fim de que as agruras dessas consequências kármicas possam ser minimizadas. Eu gostaria de, inclusive, ouvir o Ricardo a respeito disso, que foi a pauta de todos os estudos ao longo destes pelo menos 2 anos. Vou dar uma opinião. Por favor. Então, o que o Ricardo falou, quer dizer, eu me considero uma pessoa abençoada no sentido de ter condições de fazer um discernimento até nas minhas escolhas, né, religiosas. Mas o Ricardo tocou num ponto que talvez pelo lá no passado terem fechado, existe um documentário no YouTube sobre uma determinada religião conhecida, mas muito radical, um grupo muito radical, que mostra como que é uma criança que nasce em determinadas condições, em Nova York,
e elas só conhecem isso. Não existe nenhuma possibilidade de uma abertura, porque para ela é passado que essa é a única verdade. Nada que existe fora do mundo dela é necessário. Então, vai ser uma criança que vai nascer nessas condições, quer dizer, lá deve ter algum aspecto kármico, né? Então, nem sempre é possível ter essa liberdade. Tem duas pessoas que, no documentário, que conseguem romper, mas é difícil. Assim, vendo documentários, eu, puxa, como que é difícil para essa pessoa conhecer mais alguma coisa, porque para elas tudo é fechado. A comunidade vive dessa maneira, os amigos vivem dessa maneira, frequentam os mesmos colégios, os brinquedos têm uma tarja dizendo que é liberado pela religião, quer dizer, é um brinquedo adequado para a criança usar, então os pais só compram quando tem esse carimbo É religioso. uma chancela. É uma chancela, né? Enfim, os líderes religiosos todos têm, os atuais, né? que frequentam, é comum ter nas casas, entendeu? Quer dizer, é o porta-voz máximo divino que está dentro da casa, então não existe mais nada. Nós somos privilegiados porque nascemos fora desse contexto, então nós podemos ter, mas eu acho que leva provavelmente mais algum tempo para essas pessoas conseguirem se libertar. Umas talvez vão ter algum deslumbre e outras eu acho difícil, entendeu? Então, nem sempre a pessoa vai ter as condições dessa liberdade. Se eu achar, posso até depois colocar no grupo esse. Eu talvez gostaria de comentar, Paulo Roberto, daquilo que tu estás dizendo, que na maioria dos casos, as pessoas na religião buscam apenas segurança. Então, elas querem um tipo de receita do bolo e que até diz se esse ingrediente deve entrar ou não deve. É uma Já tem a configuração, chancela Ricardo. carimbada. Então, acho que até É você uma ri no comentário que configuração. É uma configuração. as famílias a terem filhos. E aí Aham. a garota fala assim: não, eu não quero ter que nem os meus pais que tiveram 23 filhos, não. Isso é um absurdo. Para mim, 15, 16 está bom. Mas você vê que a pessoa fala com convicção, entendeu? Quer dizer, está tudo muito fechado, está muito enraizado para a pessoa se libertar. É Carlos, verdade. Carlos, mas o seguinte, em determinadas circunstâncias, se você plantou a possibilidade desse merecimento e se você criar as condições adequadas, certamente você será atendido. Eu duvido que algum de nós não tenha vivenciado alguma situação extrema onde você não encontra saída e você tendo criado determinadas circunstâncias, você consegue a bênção, a graça, pelo menos para se dirimizar aquele seu momento difícil e conflituoso. É isso. Mas faz sentido, respondendo tua pergunta, TT, que se a pessoa não desenvolveu discernimento, Claro, ela sim, prefere um caminho que já fizeram as escolhas por ela. sim, Então, claro. muitas das questões que foram lançadas aqui são pessoas que nasceram no lugar em que elas não precisam pensar, porque tudo já está dirigido Determinado. para o curral do matador e acabou. Assim a vaca vai, infelizmente, para Tudo já está ser um formatado, né? abatedouro, né? Ela não vai pensar que ela tem uma alternativa, ela nem entende para onde é que ela está indo. Então, Sim, O militante de esses. esquerda, o esquerdista, ele tem que ter um lugar para nascer, tem que ser Coreia do Norte ou Cuba. Porque tem que militar, na próxima vida vem, nasce em Cuba e na Coreia do Norte, para A ser o karma da pessoa pessoa. escolhe, né? Ela não percebe que ela está escolhendo isso, que a sua forma de acomodação, etc. e tal,
a sua indiferença ao sofrimento alheio, etc. e tal, só para se acomodar a uma situação, entre aspas, temporariamente confortável, às vezes está levando ela a não desenvolver o discernimento. Tá? Não sei se está Entendi. claro para vocês isso, mas há um motivo para as pessoas nascerem em lugares onde a liberdade de pensamento não está disponível. Porque elas não lutaram pela liberdade de pensamento. Sim, você sabe de onde eu vim para onde eu vim. Exatamente por isso. Eu Eu pedi O licença, não precisava. foi problema é para que, fazer uma sem reflexão liberdade de diferente? pensamento, o discernimento não consegue se desenvolver. E Vou pedir onde que. nós estamos vendo que a liberdade de pensamento está sendo cerceada, ali nós temos um sinal vermelho. Ali é um sinal de alerta. Epa, alguma coisa aqui está muito errada. É, Posso falar? Por favor, Luiz Henrique. É o seguinte, eu ia falar sobre essa pretensa liberdade, porque é como ela se fosse um gráfico que começa com a liberdade muito baixa, não se sabe utilizar, ela aumenta e depois ela reduz. E onde eu falo que ela reduz, como se fosse um gráfico normal, tá? Uma equação de segundo grau. Por quê? Gostei. Porque depois da utilização do discernimento, da liberdade de escolher, você chega num ponto que o primeiro passo na direção da vida espiritual é que o trabalho possa ser realizado por mim como servo de uma vontade superior à minha própria, ao invés de para o meu próprio ganho e lucro. Nesse momento, eu escolho, mas é uma escolha bem limitada para exercer as atividades sem preocupação com o meu ganho, sem preocupação com o resultado. É como se, exercendo o discernimento, chega um momento que eu descubro que é só um caminho, agir assim, mas tem que partir de mim. Isso não saiu de mim, está lá no livro da Annie Besant, né, sobre o primeiro passo da vida espiritual. Então, não soube exercer o discernimento, teve a liberdade de agir, até chega um momento que você descobre que existe um caminho a seguir. É o Exercita primeiro o discernimento passo dessa maneira. aos pés do mestre, não é? Sem discernimento não se ingressa na senda. Eu só Entendi. fico no caminho comum, eu estou com o gado indo para abatedouro, eu não estou querendo sair da roda de nascimentos e mortes. Eu não percebi o vale de lágrimas, eu não compreendi a primeira verdade do Buda, que é o sofrimento. Enquanto isso não for compreendido, a pessoa não dá o passo na direção da libertação. Isso é a senda. Isso é a conclusão do nosso curso. O que é os mestres e a hierarquia oculta? É uma senda de libertação do sofrimento humano. Eu quero me libertar? Essa é a pergunta. Eu percebi que isso aqui é sofrimento? Ou eu quero ficar com um pé em cada canoa e tirar o melhor dos dois mundos? Que é o que geralmente o pessoal faz. Quando não vai deliberadamente só para a vida mundana, e aí se afunda no mundo dos tolos e sofre, né, como diz o Sutra 224, 234 do Yoga Sutra, não é? Por ignorância e sofrimento sem fim. Aí uma coisa vai somando a outra, o sofrimento aumenta a ignorância, a ignorância parece que justifica o sofrimento, e a pessoa não busca a libertação. É preciso parar para pensar, para discernir. Espera aí um pouquinho, tem que ser assim? É isso que Deus espera de mim? É isso que se espera da vida? Ou existe um caminho para o ser humano despertar seus poderes latentes e triunfar sobre a matéria? Essa é a grande pergunta que a teosofia nos traz. Porque senão será sempre o nascimento, a morte, a doença, a velhice,
ou alguns que nem para escapar da velhice tem que morrer antes, né? Isso a gente já sabe. Então, talvez seja até uma bênção, mas eu não vou entrar no mérito. Tá? O fato é que da doença é difícil ainda mais escapar, e só se eu morrer de um acidente, que também parece que não é bom, porque aí o ajuste no plano astral é brusco, cheio de vitalidade, ele não encaixa lá. Então, no fim, e da morte ninguém escapa. Então, será que nós vamos entender que se eu morrer sem sabedoria, eu vou reencarnar de novo e toda essa roda continua girando? Quando é que eu vou dar um passo para querer sair da roda? Os mestres saíram. É isso que é o grande ensinamento teosófico, é tentar mostrar que os mestres se libertaram. Eles são exemplo para nós de que isso é possível. E eles estão dispostos a nos ajudar a dar esse espaço, se apenas nós ajudarmos também a levar essa mensagem para a humanidade. Eu não sei, mas eu imagino, não é, TT, que nós estamos chegando ao nosso horário. Tu é que me orientes nesse sentido. Sim, e eu gostaria de Mas reforçar o antes eu convite. gostaria de que tu reforçasse para nós, não sei, a minha cabeça funciona assim, quando é que a gente retoma? Se hoje é a última atividade desse ano, quando é que nós vamos ter o prazer de retornar aos nossos trabalhos, por favor? Na primeira quarta-feira de março de 2024, e vamos seguir com o trabalho de nascimento, vida e morte até o mês de maio de 2024. Ou seja, teremos 12 lives com o irmão Ricardo Lindemann, cuja bibliografia ele vai nos passar para que eu possa estar publicando para os irmãos interessados já aproveitarem o recesso e começarem a trabalhar e estudar. O Luiz Henrique já encomendou 33 livros à editora Teosófica e vai estudá-los agora no recesso. Foram 11, mas seguindo a listagem que foi mandada para mim. Falta muito ainda. Bom, eu não sei se eu exagerei na quantidade de sugestões. Ô, Ricardo, posso fazer uma perguntinha última, pequenininha? Por favor. Hein, Ricardo? Qual é a grande marca que você diria da chegada de Plutão em Aquário? Qual é a grande Dia marca dessa 20, chegada? 20 de janeiro, não é? Embora não seja a última, ainda vai ter mais uma retrogradação em setembro de 2024, e aí sim, em 19 de novembro de 2024, é que ele entra em caráter mais definitivo. Mas eu acho que nós estamos vivendo momentos de transição entre a era de Peixes, que tinha uma devoção medieval meio supersticiosa, e a era de Aquários, que é a era do conhecimento científico. Então, acho que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui. É um momento, por excelência, de nós refletirmos. Nós estamos entrando no mundo do conhecimento, mas precisamos resgatar, pelo menos, a essência da religião antiga. Nós não podemos entrar nesse mundo de uma forma materialista e sem a ética. Porque uma ciência sem ética, o que diz que para ser imparcial ela não pode se envolver, ela acaba autorizando uma guerra mundial com bombas nucleares. Nós não podemos simplesmente negar a nossa origem espiritual em favor de umas tecnologias que podem auxiliar o corpo, mas não libertam a alma. Então, a minha grande questão é que Plutão está entrando em Aquário para libertar as nossas mentes das superstições e fazer as respectivas revoluções nas estruturas políticas e religiosas desse momento. Mas nós não podemos arrancar, que nem o Katrina lá em New Orleans, a árvore com raiz e tudo.
O furacão só é benéfico quando ele arranca as folhas velhas e os galhos secos. Se ele arrancar a árvore junto, ele começou a destruir. Ele não está só renovando, ele está destruindo. Então, nós estamos com Plutão em Aquário. É uma grande tempestade. É uma grande tempestade. Até os vulcões estão entrando em erupção de forma estranha, até o Etna lá na Europa. Mas, porque Plutão rege o submundo e as profundezas, a Terra está se revolvendo. Mas nós temos que saber salvar o que havia de bom no mundo antigo. Isso é a sabedoria antiga. Nós temos na teosofia a quintessência do saber da antiguidade. E é isso que nós temos que levar para o novo mundo. É a minha maneira de ver o desafio de Plutão em Aquário. Obrigado, Ricardo. Fechou com ouro. Fechou com chave de ouro. Vamos Obrigado. fechar com uma oração, Fazer a Ricardo? nossa meditação de fechamento, Sim, lembrando gratidão. dos povos que estão sofrendo num planeta. É verdade. Ó, e possamos levar paz, luz aos que sofrem, a partir da sabedoria e gratidão dos mestres, na vida una, ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa a todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. A Estrela d'Alva gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso irmão Ricardo, pela participação conosco durante todo esse tempo. E a loja Estrela d'Alva agradece a participação de todos vocês. Lembrando que voltaremos em março do próximo ano, a partir da primeira quarta-feira. Grande abraço a todos.